Investidor em Foco no ar nessa quinta-feira, 21 de outubro, para falar de crise energética. Onde será que estamos no caminho da transformação das fontes de energia? Será que o mercado está preparado para essa mudança tão necessária? Vamos saber disso neste episódio. O Kleber já está aqui com a gente de volta. Kleber, tudo bem por aí? Tudo bem, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes, nossas ouvintes. E ansioso para falar aí com esse cara que eu admiro bastante, que vai ajudar muito, sem dúvida, os investidores aí a entender um pouco melhor dessa situação, né, Rê? É verdade. Esse cara que você admira bastante é o Rui Alves, gestor macro global da Quineia, que está por trás de um artigo muito completo, uma viagem histórica sobre a questão energética global, e por isso a gente trouxe ele para conversar nesse episódio. Rui, é um prazer ter você de volta por aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com nossos ouvintes. Muita coisa legal para contar hoje, vai passar por vários pontos. Espero que todo mundo goste. Muito bom. Então vamos começar, porque a Quineia publicou um artigo que fala da viagem de transição dos combustíveis fósseis para uma base renovável, um assunto que está sendo discutido amplamente em vários setores, e esse artigo é também uma forma de trazer à tona a importância desta discussão sobre as fontes de energia, além de contextualizar um pouco a crise energética nos países como a China, que a gente já falou bastante aqui pelo podcast. Rui, eu queria que você começasse explicando para a gente, do ponto de vista de vocês, desse material todo que vocês publicaram, em que ponto desta viagem a gente está? Será que é a primeira metade? Será que é aquela paradinha para conhecer o caminho? Ou a gente se aproxima da reta final, hein? Legal, deixa eu tentar cobrir isso da melhor maneira possível, tá? Só mencionando, essa carta está no nosso blog, tá? Se entrar no blog da Quineia, você vai ver logo de cara essa carta, recomendo a leitura para todo mundo, super legal. E falando onde a gente está nessa viagem, eu acho que é interessante mencionar que a gente faz a comparação da viagem da transição, né, da gente sair de combustíveis fósseis para bases renováveis, né, com a viagem, um livro fantástico, vou recomendar a leitura para vocês, tá? A Incrível Viagem de Shackleton. Quem não leu, eu recomendo muito, tá? Qualquer livraria você encontra, né, você pode dar download dele. E que conta a história do comandante Shackleton, para mim um dos maiores líderes da história da humanidade, né? Em que, basicamente, uma tripulação de 28 pessoas, ele foi fazer uma excursão para a Antártica, né, para cruzar o continente, né? Primeira excursão que ia cruzar ali o continente gelado, e ele simplesmente ficou preso no navio dele, num bloco de gelo gigante, né? E o navio não conseguiu sair. E você imagina a situação de você ficar ali meses parado, né, dentro daquele bloco, e o bloco começou a derreter. Quando começou a derreter, o navio tinha sido destruído pelo gelo e teve que se lançar no mar em bote, né, em busca de retorno à civilização, numa viagem aí que demorou quase 2 anos para todo mundo retornar, desde que saiu até retornar. Mas eu não vou contar o final você vai ter que comprar o livro e ver. E a gente também ainda não sabe o final da nossa jornada de transição, né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a jornada é longa, como a jornada de Shackleton foi, tá? A gente sabe que ela é difícil, como a jornada de Shackleton foi, e a gente sabe que vai depender de lideranças, de ajustes, de improvisações, tá? De lidar com situações que a gente não esperava lidar, né? E ser criativo e reagir, né? Por que eu estou falando isso? Porque energia é tudo, tá? Energia, a gente vive de energia. Sem energia, a gente não conseguiria nem alimentar a população do planeta. Tem algumas estimativas que dizem que a quantidade de energia que a gente gera, a gente não alimentaria nem 10% da população do planeta. O que é a quantidade de energia que a gente gera? Deixa eu te dizer, até 1800, mais ou menos, nada aconteceu de interessante na humanidade, tá? O PIB per capita quase não crescia. As pessoas usavam músculo humano, animais queimavam madeira. Isso foi a história da humanidade até mais ou menos 1800, que a gente começou a queimar os chamados combustíveis fósseis, principalmente 3, tá? Carvão, petróleo e gás natural. E se você olhar na carta, você vai ver os gráficos vendo a explosão que a gente fez em queimar carvão, petróleo e gás natural, que deu o conforto que a gente tem na vida moderna, né? Todo esse conforto, só para você ter uma ideia, tá? O que a gente queima de energia é equivalente a 50 pessoas, né, energéticas invisíveis ao nosso redor todo dia,
trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É como se 50 pessoas invisíveis, a energia equivalente, trabalhasse para a gente todo dia. Isso que dá um conforto para a gente, né? Da vida moderna, que não existia antes da Revolução Industrial, né? Antes da gente começar a queimar essa quantidade de energia. Né? Aí, isso para dizer o seguinte, a gente gasta 5% do PIB em energia. Tá? Mas esses 5%, para extrair petróleo, para fazer fontes renováveis, esses 5%, eles geram os outros 95%. Tá? Toda a economia é energia. Tá? Não quero imaginar um mundo sem energia, é um mundo muito difícil de ser imaginado hoje. Tá? Então, o que é essa energia? Deixa eu dizer o que é essa energia que a gente queima hoje. Tá? 33% dela é petróleo, 27% é carvão e 24% é gás natural. 85%, praticamente, toda a energia que a gente queima são esses três combustíveis. O que sobrou? Hidrelétrica, que é 6%, nuclear, que é 4%, eólica e solar, 3%, e outras, como, por exemplo, biomassa, são 2%. Tá? Mas 84%, lembra, a gente já está fazendo esse período de transição renovável há bastante tempo. Tá? A gente já está em mais de uma década nesse processo de investir em fontes renováveis e fazer essa migração. Entretanto, a gente ainda tem 85% de dependência de combustíveis fósseis. Tá? Então, a frase que eu tenho usado para essa transição é o seguinte, olha só, a gente tem que sair das fontes fósseis. Não tem nenhuma dúvida disso. Tá? Eu dei vários dados numa entrevista que eu dei ontem, eu falei, olha, se você, só para ser simples, tá? Para entender por que a gente tem que sair de fontes de carbono. Tá? Se você pensar, a gente já aqueceu a Terra a mais de 1 grau. Tá? Se a gente continuar nesse caminho, é 3 graus, vamos colocar dessa maneira. Tá? Só para falar números redondos e não muito controversos. Umidade do gelo são menos 6 graus de onde a gente está hoje. Então, você vê o seguinte, está 6 graus abaixo de onde a gente está hoje, o nível do mar era 150 metros abaixo de onde é hoje, e a gente estava caçando mamute, tá, com os neandertais na Europa totalmente congelado. Tá? 6 graus para o planeta é a diferença entre o que a gente vive hoje e a era do gelo. Tá? O máximo que a gente atingiu de temperatura do planeta simplesmente foi mais ou menos 10 graus acima do atual, tá? Que foi o período ali Cretáceo, a época do Tiranossauro Rex. E, cara, o nível do mar era 250 metros acima do nível de hoje. E a concentração de carbono nessa época era de 1000 ppm, né, que a gente chama. Tá? Só que a gente já elevou a concentração de carbono na atmosfera de abaixo de 300, tá, para bem acima de 400, para 400 é alguma coisa agora na era moderna. A gente está brincando com esse sistema, e não deveríamos estar brincando com esse sistema. Tá? A gente tem que aprender a controlar carbono na atmosfera, ponto. Tá? Se eu não acreditar nisso, eu tenho todas as fontes, eu posso te passar todas as fontes para tentar te convencer que a gente não pode brincar com carbono. Tá? E a gente vai ter que sair disso, só que sair disso tem um custo. E a analogia que eu fiz foi o seguinte, olha, a gente tem que amar a humanidade, mas tem que amar o vizinho. Por que eu digo amar a humanidade? Porque amar a humanidade é a gente sair das fontes de carbono, tá? Ir para fontes renováveis gradualmente. Agora, amar o vizinho é perceber o seguinte, vamos falar do nosso país. Agora eu vou falar do Brasil com relação a essa crise energética. Tá? Por que eu falo amar o vizinho? Porque o nosso vizinho aqui, brasileiro, né, como a gente, ele está com dificuldade de pagar o botijão de gás, ele está com dificuldade de botar gasolina no carro, ele está com dificuldade de comer. Eu não sei se vocês perceberam, mas a cesta básica está passando o valor do salário mínimo. Então a pessoa hoje ou decide comer ou decide fazer qualquer outra coisa com o salário mínimo. Porque alimento, ele mantém uma correlação com a energia. É lógico pensar que alimento é energia. Tá? Lógico. Milho é etanol, açúcar é etanol. Tá? Você pensa, a primeira utilização que a gente teve de energia no mundo foi queimar a biomassa, foi queimar a madeira, queimar materiais orgânicos para gerar energia. Então, alimento é energia. Por quê? Porque alimento pode ser transformado em energia, lógico, milho e cana-de-açúcar podem. Tá? Alimentos precisam de fertilizantes, que tem base com combustível fóssil. Alimento precisa de transporte, que é feito de combustível fóssil ainda no mundo hoje. E quando você considera a correlação que existe entre petróleo e milho, ela está presente, entre petróleo e soja está presente. Existe uma correlação entre o petróleo e o preço de alimentos. Então, a gente está fazendo a vida difícil. O petróleo subindo, a vida está ficando difícil para as pessoas, para comprar botijão, para pagar a conta de luz, para pagar, porque o gás natural está subindo junto, né? Para pagar a conta de luz, para todas as atividades. E quem sofre mais? Quem sofre mais é o mais pobre. Tá? O mais pobre ele vai sofrer porque a conta dele é basicamente o quê? Alimento, energia elétrica, transporte, que ele tem que se locomover para o trabalho dele.
Aí você gasta praticamente todo o dinheiro dele. Então, eu acho que as pessoas das camadas mais altas da sociedade têm dificuldade de imaginar o quão difícil está para o nosso vizinho hoje com essa subida do preço do petróleo, do preço do carvão, tá? E do preço do gás, com o preço dos combustíveis fósseis de modo geral. Tá? Então, o que a gente vê? Como é que a gente vê essa jornada? Agora falando do Shackleton, tá? O capitão Shackleton, quando ele fazia a jornada dele ali, ele por diversas vezes teve que parar e dizer assim, cara, essa situação eu não esperava. Essa situação é nova, mas eu tenho que fazer essas 28 pessoas que estão comigo sobreviver. Tá? E eu tenho que adaptar, eu tenho que ser líder, entendeu? Então, acho que a gente está num momento em que a nossa sociedade tem que pensar seriamente nessa questão de o que pode acontecer com o preço dos combustíveis fósseis. A gente tem que ter uma resposta para isso também. Salvar a humanidade, salvar o vizinho. Tá? É o nosso trabalho no momento. Como o capitão Shackleton tinha que salvar o navio e tinha que salvar as pessoas. A gente tem que fazer a coisa toda funcionar. O que está acontecendo? Deixa eu explicar o que é a crise energética no momento. Tá? Essa crise energética vem principalmente do fato em que a gente teve, talvez, menos investimento do que a gente deveria ter tido, tá? Para gerar a energia necessária a custos que a gente estava acostumado a viver antes do pré-crise. Porque a gente pode gerar no custo mais alto, claro, mas a custos que a gente costumava viver antes do pré-crise. Olha só, quando você bota no custo atual, já falei, dá problema na cesta básica, e olha o que vem aí, auxílio, entendeu? Furo do teto de gasto. Está tudo aí na crise energética, entendeu? O cara tem que pagar mais pela comida dele, mais pelo transporte, o cara está apertado, entendeu? Não tem mais dinheiro para tudo. Então, venha mais auxílio, tá? Quando você olha para a situação dos caminhoneiros, do diesel, você tem crise política, né? Afeta o preço da Petrobras, afeta tudo que a gente está vivendo hoje. Boa parte da crise política que a gente está vivendo hoje, com maior necessidade de auxílio, com o problema dos combustíveis, caminhoneiros, essa coisa toda, vem de um custo de combustível mais alto. Tá? E vamos colocar claramente, tá? Não é uma questão de que existem especuladores subindo o preço desse combustível. Olha os estoques de petróleo onde estão caindo, tá? Olha os estoques de gás onde estão na Europa, estão caindo. Parte do problema que a Europa tem com gás hoje, sabe de onde é que vem? Vem do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, teve problema de geração hídrica. A gente está vivendo isso no momento. O que o Brasil tem que fazer? Precisa de mais gás natural. Só existe poucas fontes de gás natural no planeta hoje. Se o Brasil consome mais gás natural, falta em outro lugar. Tá? Então, tudo isso é conectado. Então, não é especulação financeira. Está faltando produto no momento. Tá? Então, Rui, essa... Diga. Não, e até ia pegar esse teu gancho para entender um pouco sobre... Desculpa, não quis cortar seu raciocínio de jeito nenhum, tá? Se precisar, pode continuar depois, mas o mercado tá preparado para essa virada de chave que a gente está acompanhando, né? A gente pergunta, assim, em relação à questão das commodities, que você já falou, né? Como petróleo, carvão, gás, que faz parte, né, do grupo dessas fontes de energia que você classifica como, vamos dizer assim, sendo perigosa, né, ou um problema, né? Como que a gente hoje consegue ver se a gente tem ou não um preparo para essas mudanças todas que a gente vem vivendo? A sua pergunta é fundamental. Foi até bom você ter parado no raciocínio nesse momento, que eu ia entrar justamente nesse ponto. Boa. Olha só, se a gente está falando que 85% são 3 commodities, petróleo, gás natural e carvão, vamos passar por cada uma dessas commodities e tentar entender qual é o problema, justamente para poder responder a tua pergunta. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente resolve isso? Né? O petróleo estava acima de 80. Tá? A gente passou quase uma década confortavelmente com o petróleo a $50. Tá? E o real não era acima de 5,50. Então, o preço do petróleo real está altíssimo no momento. Está alto em dólar, está altíssimo em reais. Entendeu? Como é que a gente sai disso? Deixa eu dizer. Vamos falar do petróleo. Por que a gente parou onde a gente parou no petróleo? Tá? Primeiro, porque mesmo a gente reduzindo a quantidade de intensidade de petróleo no PIB global, a gente não consegue consumir menos petróleo no PIB global. A gente consome cada ano mais petróleo. Tá? Então, não existe queda de consumo de petróleo. E quem foi que salvou a gente por quase uma década? Tá aí? Foi os Estados Unidos, que, na verdade, produzia aí, pensa, a produção global de petróleo é mais ou menos aí 100 milhões de barris, tá? Para arredondar. Os Estados Unidos, que produzia 6 milhões de barris, passou a produzir 13 milhões de barris por causa do petróleo de xisto. Tá? Então, foi muito significativo para a produção global. Isso fez, na verdade, com que os Estados Unidos fosse o produtor marginal, ele baixou o custo do petróleo. O que aconteceu mais recentemente? Tá? A gente começou a investir menos em petróleo no mundo, tá?
qualquer fonte, tá? Foi o petróleo offshore teve menos investimento, o petróleo onshore teve menos investimento, e nos Estados Unidos, né, a administração Biden também teve a sua contribuição, em que ela deu sinais de que não estava com a mesma predisposição de financiar investimentos em petróleo de xisto como a administração anterior estava. Tá? Isso, logicamente, se você chega para mim e diz assim, Rui, olha, vem cá, esse teu business de multimercado aí, cara, eu não gosto mais dele, eu quero que ele acabe. Você acha que eu vou ficar aqui para contar a história? Não, né? Então, também o capital e as pessoas do setor disseram assim, cara, se você está dizendo para mim que você não gosta de mim, eu vou arrumar outro lugar para colocar meu capital, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu no setor de óleo como um todo, e a gente reduziu muito o investimento. Tem um gráfico disso na carta, tem vários gráficos disso na carta. O mais, eu acho, que se liga com a realidade das pessoas, né, do dia a dia, é olhar as principais empresas de óleo, né, que é, por exemplo, Exxon, dos Estados Unidos, Shell, tá, Chevron e Total, as 4 majors, né, globais. E você vai ver o seguinte, elas não cresceram em produção, na verdade, 3 delas caiu a produção e a reserva de petróleo de todas elas caiu. Quer dizer, se você chega para essas empresas, né, você não sei se sabe o que aconteceu na Shell, lá fora o pessoal disse, você vai ser responsável financeiramente por o custo dessas emissões de carbono, cortes, na verdade, indo contra a Shell nessa questão. Cara, as pessoas são racionais. Se você, na verdade, começa a dizer que você não gosta de mim, eu vou para outro lugar, né? Eu vou fazer outra coisa. Essas empresas hoje têm vergonha de dizer que elas são empresas de petróleo. Olha o símbolo da BP qual é. Né? Não preciso da British Petroleum, não preciso nem dizer. Elas têm vergonha de investir na atividade delas hoje. Então, a gente reduziu muito o investimento em petróleo e como a gente reduziu, quem ficou como produtor marginal? A OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Eu sempre digo, os dirigentes dos países produtores de petróleo amam os filhos deles, tanto como a gente ama os nossos filhos. O que é melhor para os filhos deles? É que o preço do petróleo seja o mais alto possível, é o trabalho de um cartel. O trabalho de cartel é jogar o preço do produto o mais alto possível, é isso que está acontecendo na tela do momento. Está faltando petróleo, né? Você está com o mercado apertado, né? Você está consumindo estoques, né? E a consequência disso é um preço acima de $80 no momento. Mas você vai perguntar assim, que é a pergunta final, né? Eu tinha que falar tudo isso para chegar na pergunta final. Como é que a gente resolve isso? Né? Eu não sei ainda. Tá? Eu não tenho essa resposta. A gente não tem essa resposta ainda na Quineia. Tá? Inclusive, a gente teve comprado em petróleo praticamente por todo ano, ainda estamos comprando em petróleo. A gente não sabe como resolve. Os Estados Unidos seria a fonte mais rápida de resolver isso, porque shale você começa a produzir muito rapidamente, se tiver o incentivo financeiro correto. Mas essas empresas não estão produzindo. Sabe por quê? Porque elas foram disciplinadas, tá? Elas não geraram resultados suficientes para os seus acionistas, e hoje elas dizem o seguinte, cara, eu quero gerar resultado, e eu não quero crescer a produção também não, porque o governo ainda me diz que a minha atividade não é querida, tá? Para que eu vou botar mais capex nisso, né? E eu vou, na verdade, colher os benefícios desse preço alto. Então, a gente ainda não sabe como é que essa situação equaliza, porque os países árabes não parecem dispostos, junto com a Rússia, né, dispostos a baixar o preço do petróleo. Dentro do Ocidente, a gente não se preparou para isso, tá? A gente não investiu o suficiente, e a gente não sabe ainda como resolve. Tá? Não sabe a que preço isso se resolve ou como se resolve. Logicamente, com o preço subindo, vai chamar produção em algum momento. Né? E aí, chamando produção, essa situação se estabiliza. Agora, se é 80, 85, 90 ou 100 que você estabiliza, a gente ainda não sabe. Tá? Rui, mas, diga. Esse seu raciocínio de não tem como saber a solução, porém você traz essa importância tão grande da questão energética para o desenvolvimento, percentual de PIB, os impactos que a crise tem tido até mesmo em questões como alimentação, e esse cenário ele é muito desolador de certa maneira, né? E eu queria entender de você que mesmo que a gente não saiba onde essa viagem vai parar e quanto tempo a gente vai levar para conseguir fazer a transição, que pelo que eu entendi já é pacificada a necessidade dela, você enxerga muita mudança no mercado no momento em que a gente tiver um percentual mais representativo do uso de fontes renováveis em relação ao uso de combustíveis fósseis? Deixa eu dizer, tem aquela frase maravilhosa, né, que diz assim, há males que só o tempo cura. Né? Tem outra frase que eu gosto, 9 pessoas não conseguem gerar um bebê em um mês.
entendeu? Tem coisas que o tempo é necessário para que sejam feitas, tá? Essa transição, para a gente, olha só, hoje a gente tem 3% da base de energia do planeta em eólica e solar, tá? 3%. 6% em hídrica, 4% em nuclear, tá? Isso tudo junto dá mais ou menos 13% do total. O resto, como já falei, é basicamente fóssil. Isso vai demorar tempo. Talvez demore 1 década, 2 décadas, difícil dizer, né? Da mesma maneira que o Capitão Shackleton não sabia quanto tempo demoraria para ele voltar à civilização, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai necessitar para que essas fontes sejam suficientes para que a gente confie nelas e que a gente possa depender mais delas. No momento que a nossa nave está, né, que o nosso barco está, para resolver o problema dos próximos 2, 3 anos, tá? A gente vai precisar resolver essa questão da oferta de combustíveis fósseis, ou, na verdade, tem que ver com preços mais altos deles. Na minha concepção, acho que é muito um ou outro. Tá? Eu falei ontem muito até de energia nuclear, né, que não é só fissão nuclear, é fusão nuclear. Nuclear pode ser uma solução, mas mesmo para você fazer usina nuclear demora tempo. Tá? Você não faz uma usina nuclear da noite para o dia. Tá? Demora tempo para elas serem feitas. Então, para a nossa coisa, vamos falar, mercado Brasil no momento. Tá? 85 e nem sei quanto é que está o real hoje, cara. Perto de 50, 5,60, e o petróleo é $80. Tá? A gente vai ter que, na verdade, viver com essa situação e tentar resolver essa situação no momento dentro desses combustíveis fósseis. Tá? Não tem solução mágica, não tem uma Deus ex machina para solucionar isso para a gente nos próximos 2, 3, 4 anos. A gente vai ter que, na verdade, de alguma maneira, tentar trazer investimento para esse setor se a gente quiser que esse preço baixe. Tá? Porque, senão, a outra maneira de baixar o preço é a pior possível, é destruir demanda, tá? Que está acontecendo. Se você olhar para a situação do gás natural, por exemplo, na Europa, já estão fechando fábricas. Aí não é legal isso, tá? Porque fechar fábrica, você reduz PIB, reduz emprego, e, na verdade, você reduz produção. Quando você reduz produção, PIB, emprego, adivinha o que acontece? Causa inflação. Você tem menos oferta de produtos, né? O que vai acabar acontecendo é que você, com uma demanda aquecida, você acaba gerando processo inflacionário, que também é parte da figura que está na tela no momento, tá? Está na tela do Brasil no momento isso, tá? Não pensa o tamanho de alimentos na cesta básica, toda a parte de transportes, isso está presente na conta brasileira. Tá? Como é que... a gente vai ter que aprender, deixa eu dizer o seguinte, não tem solução mágica para isso. Tá? A solução mágica no momento seria que, se na verdade, a OPEP resolvesse, vamos chamar em inglês, fala em inglês, play ball, né? Ter uma participação maior e baixar o preço do petróleo no momento, ou destruir via redução de demanda, que é o pior caminho possível. Tá? Mas, deixa eu ser claro, a gente vai ter que viver... A gente está igual o Capitão Shackleton, tá? A gente está com o nosso navio ali no meio do oceano da Antártica, e a gente tem que arrumar um caminho. Não existe uma solução mágica, não vai vir um avião pegar a gente. Tá? Eu sempre falo isso, né? Não existe essa Deus ex machina que vai tirar a gente dali e vai botar a gente num lugar seguro. A gente tem que, a gente mesmo, achar esse caminho. Tá? E o que a gente está contribuindo aqui enquanto Quineia, tá? Com a nossa preocupação social, que é imensa, é fazer esses dados disponíveis, fazer as pessoas conscientes desses dados, tá? Para que a gente possa juntos, né, principalmente para o nosso país, para a nossa sociedade, achar um caminho seguro de volta. Vou dar um exemplo com relação ao Brasil. Tá? Ainda quero falar do gás natural, do carvão, mas eu vou dar um exemplo com relação ao Brasil. Tá? Eu recomendo muito que as pessoas vejam, tá? E olha só, quando eu falo isso, é para a gente achar a solução, não é para ter um cenário desolador, né? É para a gente achar a solução. Pensa no Capitão Shackleton, imagina se ele estivesse ali no meio da Antártica e desanimasse. Não existe isso, a gente tem que achar a solução, a gente tem que trabalhar para achar a solução. Tá? Mas olha só, assistam o capítulo 5, que está no YouTube, A Economia Brasileira Contada por Quem a Fez. Tá? Das pessoas que viveram a crise do petróleo de 1900, ali, metade dos anos 70 até os anos 80, que foram anos muito difíceis para o Brasil em termos de crescimento pela crise do petróleo. Gerou inflação, gerou queda de crescimento, mas não tinha divisa, né? A gente, na época, a gente não produzia petróleo e importava, não tinha divisa. Foi uma época muito difícil. Para a gente ter uma imagem do quão difícil é você lidar com o preço da energia alto e principalmente com a mudança do custo da energia. Pensa no nosso país. Nosso país, você sabe a base, ela é basicamente hidrelétrica com térmicas no momento. Lá atrás, em 2002, eu acho que foi a última crise, né, do governo Fernando Henrique, eu não estava no Brasil naquela época, mas as pessoas que estavam aqui dentro ligavam e diziam, cara, está muito ruim.
né? Tem que desligar a indústria, tem que poupar energia de 1000 maneiras diferentes. O que a gente fez desde 2002 até aqui? A gente podia ter criado um parque industrial sustentável, um parque de energia sustentável. Pegar a Vida Elétrica, por exemplo, podia ter trazido energia nuclear, podia ter investido mais em eólica e solar. A gente podia ter um parque sustentável de energia hoje, para que a gente não tivesse que o principal objeto de análise em 2021 seja se a gente não vai ter uma crise de energia em 2022 ou não. É triste a gente estar vendo essa situação. É muito triste. Está com planejamento adequado, de fontes renováveis, de fontes de baixa emissão de carbono em 2002, a gente poderia ter chegado aqui numa situação muito mais comum e não estar queimando mais carvão e mais gás natural e jogando mais CO2 dentro da atmosfera e mesmo assim não está resolvendo o problema. Tá? A gente vai ter, eu acho que essa crise, toda crise é uma oportunidade. Tá? E essa crise que a gente está passando agora, porque as pessoas agora estão falando muito, a crise de energia do Brasil é faltar energia no ano que vem. Esquece. A crise de energia do Brasil é hoje. Entendeu? É no botijão de gás, tá? No custo da alimentação, é no custo do transporte, é no custo do diesel, é no custo da gasolina, e é no fato de que um dos componentes que a gente está quebrando, possivelmente, esse teto de gastos, é porque os custos ficaram tão altos para a população de baixa renda, que quem sofre com isso é a população de baixa renda, tá? Que a gente tem que dar auxílio, não tem jeito. Quando o povo passa fome, não tem político que aguente isso. Não tem. O cara vai entre o teto e a pessoa do outro lado com insegurança alimentar, mesmo eu, se você me der a caneta, tá? Deixa eu ser claro com relação a isso, não estou reclamando de político nenhum, não. Se você me der a caneta entre pessoas terem insegurança alimentar e eu respeitar um teto de gastos, eu vou começar a pensar na insegurança alimentar das pessoas, porque eu sou um ser humano. Né? Eu tenho família, eu sei o quão difícil é uma pessoa ter uma família e não conseguir alimentar a sua família. Tá? Então, a crise de energia do Brasil é hoje, eu queria deixar isso claro, ela não é amanhã. Tá? Então, o petróleo, a gente ainda não sabe como resolve. Tá? Graças a Deus, no Brasil, hoje a gente é autossuficiente de petróleo, não afeta as nossas divisas, ao menos. Né? A gente não tem a situação que a gente tinha na década de 80, né? Que eu sempre falo isso, na década de 80, ter um produto importado em casa era motivo de você colocar como se fosse um troféu, porque não tinha divisas para importar. Então, meus amigos viajavam, aquela caixinha de batatas Pringles era um troféu para você ter em casa, porque você não tinha produto importado no Brasil. Tá? Quem não se lembra do governo Collor, por exemplo, que eram os carros brasileiros, que eram carroças, que não tinha carro importado, que não tinha divisa para importar nada. Aliás, o Maurício da Nóbrega tem um podcast maravilhoso na Casa das Garças, no podcast da Casa das Garças, que ele explica tudo isso. Eu recomendo também, igual o capítulo 5 da Economia, escutem o capítulo do Maurício da Nóbrega na Casa das Garças, que ele explica tudo isso. Ele estava ali presente em toda essa formulação e explica tudo isso. Tá? Então, essa situação do petróleo, a situação do gás natural, ela também é uma situação complicada, tá? Porque, deixa eu dizer, para a gente reduzir a emissão de carbono, uma das coisas que tem que acontecer é sair do carvão, que é o combustível mais poluente, e ir para o gás natural. Tá? Qual o problema do gás natural? É mal distribuído no mundo, extremamente mal distribuído no mundo. Tá? Se você pegar Rússia, Irã, Catar, Estados Unidos, basicamente isso é metade das reservas globais. Tá? Você não precisa ser um gênio em geopolítica ou entender de geopolítica para dizer que Rússia e Irã não são os lugares geopolíticos mais amigáveis do mundo para você depender. Tá? E esses dois países juntos são quase 40% das reservas de gás natural do planeta. Tá? O que aconteceu com a Europa? Demandou mais gás natural, naturalmente, porque quer sair do carvão, que é muito poluente, objetivo nobre, né? Só que começou a defender mais da Rússia. Né? Ela importava ali 27% do gás natural da Rússia e já importa quase 40% do gás natural da Rússia. Né? Quando chega nesse momento, se você depender de Vladimir Putin, não é a situação mais agradável que você está, né? Eu não gostaria de estar nessa situação. E você chegou a um ponto em que Vladimir Putin disse assim, cara, não quero mais dar gás para você, a não ser que você me dê algumas concessões geopolíticas. Tá? O que é uma situação de negociação, acho até razoável da outra parte, embora eu não admire de maneira nenhuma a outra parte. Né? Eu gosto dos nossos valores do Oeste, né? Eu gosto dos nossos valores de civilização do Oeste, né? Os valores nobres, né? Mas a gente está na mão de Vladimir Putin no momento. Né? Como é que a gente resolve isso do gás natural? Eu também não sei. Provavelmente vamos ter que dar concessões geopolíticas para a Rússia, né? Para que o gás flua e abaixe o custo do gás europeu. Porque o custo do gás europeu subiu nada mais, nada menos de que 700%. Tá? Difícil. Imagina você quer se esquentar na Europa e as pessoas dizem assim, os europeus são ricos. Não são ricos, querido. A pessoa mediana na Europa ganha 2 mil euros por mês.
€2.000 Sim. por mês para você ver dentro do custo europeu, não é uma pessoa rica, é uma pessoa que essa conta custa muito. A maioria das pessoas de baixa renda na Europa tem dificuldade de pagar pela calefação. E o custo do gás já subiu 700%, uma maneira vai batendo na conta do cara. Tá? Daí, você quer uma palavra de esperança? Posso começar a cobrir as coisas boas? Porque eu já cobri muito coisa. Então, Rui, eu ia até te falar isso exatamente porque você falou já algumas vezes, né? Em tudo isso tem as oportunidades, né? E olhando para esse cenário, então, daqui para frente, você já comentou bastante da Rússia, da questão agora da Europa, a gente sabe tudo que a China vem enfrentando. Como que a gente olha, então, para tudo isso e enxerga o cenário daqui para frente? Olha, a primeira coisa, eu vou dizer o seguinte, meu pai falou uma frase para mim um dia que eu nunca esqueci. Quando eu quis voltar para o Brasil, eu liguei para meu pai e disse assim, pai, eu quero voltar para o Brasil, queria seu conselho como pai, né? Eu estava muito tempo na Europa, né? Daí ele disse assim, filho, se você está indo na direção errada, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o retorno o mais rápido possível. Porque se você continuar seguindo na direção errada, você vai demorar, quando você fizer o retorno, vai demorar mais tempo para você voltar. Tá? E meu pai é uma pessoa sempre muito sábia nesse sentido. Né? E quando eu ouvi aquilo ali, né, eu imediatamente fui para o meu escritório, né, liguei para as pessoas no Brasil e disse, eu quero conversar com várias pessoas no Brasil, porque eu quero voltar para o Brasil, eu não quero ficar mais aqui. Né? E depois, 2 anos depois, eu voltei para o Brasil. Mas, da mesma maneira, eu acho que a nossa sociedade, tanto no Brasil, tá, como internacional, a primeira coisa é você reconhecer que a gente tem um problema. Tá? Tem 2 problemas. A gente tem que sair dos combustíveis fósseis, tá? Isso é um problema que a gente tem que resolver. O segundo problema que a gente tem que resolver é que, dentro dessa transição, a gente vai depender deles por muito tempo ainda. Tá? Os targets do Acordo de Paris são 2030 para você reduzir as suas emissões e 2050 para você ser neutro nas emissões de carbono. Tá? Mas isso são aspirações. Tá? Como qualquer empresa, você coloca as suas visões onde você quer chegar. Mas a única coisa que pode gritar para a gente, se a gente errou no prazo, tá? Se é muito cedo ou muito tarde esse prazo, a única coisa que pode gritar para a gente que a gente fez muito rápido ou muito lento é o preço. O preço vai gritar, entendeu? Ele vai dizer assim, cara, olha para mim. Ele vai levantar a mão assim, vai balançar, vai dizer, olha para mim, porque tem alguma coisa errada comigo. Tenta entender o que está acontecendo comigo. E graças a Deus, na economia, a gente tem preços livres, porque só preços livres podem dizer para a gente se um problema está acontecendo ou não. Né? É a mágica da economia. Né? É aquela frase que Frederick Hayek sempre dizia, né? Ele dizia assim, cara, só o cara local, só o agregado de várias pessoas independentes trabalhando localmente podem gerar um preço confiável, né, em que te indique qual é a situação real daquele mercado. E o que o preço parece estar dizendo para a gente no momento é que, cara, eu preciso de mais investimento. Eu preciso que você pense mais seriamente com relação a mim para que eu possa te dar o conforto que eu sempre te dei durante essa transição. Tá? Então, a gente vai ter que aumentar investimentos. A gente vai ter que aumentar investimentos em fósseis. Talvez a gente tenha que aumentar, por exemplo, em eólica e solar também juntos. A gente vai ter que aumentar investimento, talvez, em captura de carbono, entender mais captura de carbono, para que a gente possa, na verdade, capturar carbono da atmosfera. Porque a pior relação do mundo hoje tem sido a quantidade de papéis, de papers, né, escritos sobre captura de carbono versus a captura de carbono que realmente está sendo feita na atmosfera, que é nenhuma no momento. Tá? A gente vai ter que investir em nuclear. Tá? Porque eu falei isso ontem, eu digo assim, a gente sempre saiu de fontes menos densas de energia, né? Músculo humano, animais, madeira, né? Daí a gente foi para o carvão, petróleo, né? E a gente chegou finalmente na energia nuclear. E a gente só sabe fazer energia nuclear hoje via fissão, a gente não sabe fazer via fusão ainda, né? De maneira econômica. Mas a gente sempre foi para a energia mais densa. A energia mais densa que a gente conhece hoje é a energia nuclear. A energia que segura o núcleo de um átomo junto é 100 vezes mais forte do que energia eletromagnética que a gente usa para eletricidade, todas as situações mundanas. Né? A gente vai ter que pensar em nuclear também. A gente vai ter que pensar, talvez, em mais investimento, mais eólica, mais solar, mais nuclear, e sim, manter os combustíveis fósseis com investimento para que o preço não afete principalmente as pessoas mais pobres, e ser criativo. Tem que ter captura de carbono? Vamos pensar mais sobre isso. Mas o complexo energético vai precisar de mais investimento. Porque o complexo energético é só 5% de tudo que a gente faz, mas gera 95%. Quanto mais rápido a gente acordar para essa situação, menos crises energéticas a gente vai ter nesse período de transição. Tá?
E qual é a nossa missão aqui hoje, falando com vocês? Primeiro, explicar, informar. Tá? É lógico que tem decisões de investimento que passam por isso. Tá? A gente, por exemplo, teve comprado em petróleo o ano inteiro, deu um retorno excelente para a gente, né? Mas a gente também tem uma preocupação social. Tá? A gente quer o melhor para a sociedade. E o melhor para a sociedade no momento é a gente trazer essa informação, a gente explicar isso. Logicamente, a gente tem muito mais informação do que eu sou capaz de passar em poucos minutos, né? E fazer as pessoas. Eu gostaria enormemente que o nosso governo brasileiro sentasse e dissesse assim, cara, eu tenho que repensar a situação de energia. Não dá para fazer hídrica com térmica e gás e achar que isso, primeiro, não é bom em termos de emissões, né? Você começar a depender cada vez mais de térmica, de carvão e gás, né? Segundo, está se provando não suficiente, entendeu? A gente tem capacidade, vamos aumentar solar, vamos aumentar eólica, vamos aumentar nuclear no Brasil. Não existe nada no mundo que é feito sem algum nível de risco. Mas se a gente, na verdade, se comprometer nisso enquanto sociedade, investir em tecnologia, engenhosidade humana é infinita. Tá? Quando o petróleo bateu 150 em 2008, que o pessoal estava desolado, eu não esqueço que um colega meu chegou para mim e disse assim, eu acho que não vai ter saída, vai para 200. Eu disse assim, a engenhosidade humana sempre funciona. Tá? A engenhosidade humana sempre aparece com uma solução. E a verdade é que a gente apareceu naquele momento com xisto, né? Tirar petróleo da rocha, né? Que é o que você faz com xisto, e a gente criou isso, e o petróleo caiu de 150 para 50. Tá? Mas porque a gente investiu. A gente investiu em tecnologia de xisto por uma década. A gente precisa de investimento nuclear, mais investimento em fontes renováveis e pensar também diferente, não pensar no fóssil normalmente como nosso inimigo, é um mal necessário. Vamos colocar dessa maneira, é um mal necessário, porque se a gente não pensar como um mal necessário, quem sofre principalmente é a pessoa mais pobre. Tá? As pessoas mais ricas, elas têm um percentual pequeno do gasto de alimentação, transporte, energia elétrica. Tá? As pessoas mais pobres, 100% do gasto delas é entre transporte, alimentação, né, e energia elétrica, algum tipo de energia, botijão de gás para sobreviver. Tá? Vamos pensar na humanidade, mas vamos amar o nosso vizinho também, porque ele está com necessidade no momento, a gente precisa, o tecido social não pode ser, a gente está esgarçando o tecido social do Brasil no momento, é fácil entender. Né? Se a insegurança alimentar aumentou no Brasil, o que vai acabar acontecendo é que a pessoa mais pobre em algum momento vai para a rua, vai levantar a mão e dizer, cara, a coisa está ruim para mim aqui, cara, cuida de mim. E a gente está tendo que fazer isso via auxílio hoje, tá? E, na verdade, com risco agora de furar o teto de gastos. A gente no Brasil vai ter que investir seriamente nisso, o mundo vai ter que investir, tá? Agora, a engenhosidade humana é infinita. Quando bateu 150, todo mundo desesperou em 2008, a gente veio com novas ideias. E a gente vai vir com novas ideias. Mas quanto mais rápido a gente perceber que a gente tem que ir com novas ideias, melhor para todos nós. Sensacional, Rui. Eu fiquei muda aqui propositalmente quase o episódio todo, porque eu queria muito conseguir acompanhar a sua linha de raciocínio e tantos aspectos diferentes que você trouxe para esse problema que atinge tanto mais do que a gente inicialmente pode pensar, né? Então, parabéns pelo material que vocês publicaram. A gente vai colocar o link também aqui na nossa descrição para quem quiser ler com calma, pegar cada detalhe do que vocês construíram. E obrigada por ter trazido aqui para o podcast. Foi um grande prazer. Não, prazer enorme. Desculpa só que em 40 e poucos minutos, né, que a gente está falando aqui, é difícil trazer tanta informação, entendeu? Eu estou falando quase como um rapper aqui, né? Eu estou falando numa velocidade de 1.5. Não, Rui, esse aqui é o primeiro episódio, você vai ter que voltar. Muita coisa. Continua, vamos seguir a temporada, na verdade. Não, espetacular, e assim, eu só, além de te agradecer, é um tema que, sem dúvida, para alguns ainda está no começo, para outros já é algo que se fala há muito tempo, mas que não vai parar aqui, muito pelo contrário. E a necessidade, como você trouxe aqui, que vai muito além do mercado, né? Falando das pessoas, da sociedade, né? Dos seus impactos como um todo. E te agradecer demais, falar que você precisa voltar para continuar. E deixa de novo aqui para o pessoal o livro que você falou lá no começo, só para lembrar a turma, que eu acho que é muito legal. Para reforçar para eles aí, que é uma leitura que eu já anotei aqui para colocar na prateleira. Não, o livro é incrível, Viagem de Shackleton, tá? Eu recomendo muito a leitura, um dos melhores livros que eu li na vida, e Shackleton é meu herói, assim, em termos assim, vamos falar de liderança. Quem você fala? Shackleton.
Shackleton. O cara tipo assim, vale muito. Tem um documentário também, no YouTube tem um documentário sobre a viagem dele, que é maravilhoso, está em inglês, né? Nem sei se tem subtítulo em português, mas tem um documentário maravilhoso para quem quiser ver também. Tem as imagens, as fotos da viagem, Demais. que também são fantásticas. Na Quinéia, por anos, a gente até deu esse livro para clientes, né? Tinha as fotos da viagem de Shackleton. Também vejo essa questão do YouTube, né? Do podcast do Maílson da Nóbrega, Na Casa das Garças, e vejam o capítulo 5 da Economia Brasileira, contada por quem fez, está no YouTube também. Essa série é maravilhosa. Vocês podem ver essa série inteira, na verdade, porque essa série é a melhor fonte de informação de economia brasileira que eu já vi na minha vida. Eu acho que a gente tem um problema enorme no Brasil de documentação da economia da gente, documentação da nossa história. A gente tem a gente é muito pobre em contar a história brasileira. É triste isso, né? Até porque eu quero saber mais. Eu não consigo fontes suficientes de informação de qualidade, como eu consigo, por exemplo, da história americana ou da história inglesa, que também foram histórias que eu estudei bastante. Mas essa série é sensacional. Essa série, quando eu descobri ela, eu vi todos os capítulos numa tarde só. Eu não consegui parar. Eu comecei no começo da tarde e fui terminar de noite. E é fantástica. Assistam. E esse podcast da Casa das Garças também é de uma qualidade imensa. Podem ver todos. E é um prazer estar aqui com vocês, enorme, gente. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Muito bom, gente. Obrigada a vocês dois pela participação aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e o Kleber de escutar o Rui por aqui. A gente volta nessa sexta-feira, dia de falar de produto de investimento aqui no Investidor em Foco. Até lá, nos encontramos nessa sexta. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.